Agora na 106 FM, mensagens gravadas dos cultos do CI. Ministério Evangelismo Sem Fronteiras. Na Heitor Liberato 1326, Itajaí. Na 106 FM Gospel. Graças a Deus. Você que trouxe Bíblia, abra ela comigo lá em Lucas. Evangelho escrito por Lucas. Gosto muito do evangelho que Lucas escreveu, porque Lucas ele não foi um apóstolo, não foi um discípulo de Cristo, nada contra os que foram, muito pelo contrário, até vou pregar sobre isso hoje. Mas Lucas, ele foi um estudioso, ele foi um cientista, ele foi um médico, e ele foi um discípulo de Paulo, né? Ele acompanhou Paulo. Lucas é aquele que escreve o Evangelho de Lucas, escreve o livro de Atos, e ele começa o livro de Lucas dizendo que ele se dedicou, ele escreve a Teófilo. Vou ler aqui o que ele escreve a Teófilo. Ele escreve dizendo que se dedicou ao estudo, né? Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. E aí ele diz: eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente. Tem alguém aqui da área da ciência? Tem alguém aqui da área do estudo da ciência? Aqui o Khalid é dessa área. Tem mais alguém? A gente sabe que esse povo que estuda, que é da ciência, eles têm uma natureza um tanto quanto cética, né? Eles sempre começam a partir da dúvida, querem tirar uma dúvida e vão em busca do conhecimento. E Lucas foi uma pessoa assim. E o que eu costumo sempre dizer é que a ciência, ela não é inimiga da fé. Pelo contrário, a ciência confirma a fé. Louis Pasteur, que foi um grande cientista que desenvolveu o leite pasteurizado, essa bênção que hoje nós temos, né? Podemos guardar o leite, não estraga, foi ele que desenvolveu. E certa vez ele escreveu uma frase dizendo: um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. Einstein, que foi uma das mentes mais brilhantes do século XX, ele dava Bíblias de presente. E nas Bíblias que ele dava de presente, ele escrevia dedicatórias, e uma Bíblia que foi leiloada alguns anos atrás em Nova York, encontrada com uma dedicatória assinada por ele, estava escrito: a Bíblia é uma grande fonte de consolo e de sabedoria, que deve ser lida constantemente. E aí a gente se pergunta como é que o cara tinha tanta inteligência. É porque ele associava aquilo que ele descobria na Bíblia, aquilo que ele lia, ele ia em busca na ciência e acabava se confirmando. Nós fomos, acho que foi ontem, né? Indo ontem para Ibirama, a gente foi falando sobre isso, sobre as coisas que estão na palavra de Deus e que a ciência vem descobrindo, né? Ao longo da história, e que a palavra de Deus fala de uma maneira tão clara. Por exemplo, Davi escreveu há 3.000 anos atrás que o Senhor fez reservatórios sob o solo da terra para guardar, né, a água e tudo mais. E aí descobriram algum tempo atrás que existem de fato esses reservatórios, e o maior do mundo está no Brasil. A Bíblia diz lá em Gênesis 1 que o Senhor, quando criou os céus e a terra, separou as águas que ficam abaixo do firmamento das águas que ficam acima do firmamento. E ao firmamento ele deu o nome de céu. E aí, alguns anos atrás, isso você procura facilmente na internet, você encontraram um quasar, que eles chamam, quasar ou quasar, na nossa galáxia, que é uma fonte, um reservatório de água que possui milhões de litros a mais do que toda a reserva de água da Terra em todos os oceanos. Então, assim nós vamos vendo como a palavra de Deus vai se cumprindo quando a ciência procura, né, aquilo que está dentro da palavra, ela acaba confirmando a palavra. E Lucas, como um médico, estudioso, cientista, grego, né, cético, começou a procurar, e ele diz aqui: eu vou me dedicar ao ensino, aquilo que ele diz, eu me dediquei cuidadosamente desde o começo,
e decidi escrever-te um relato ordenado ao excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. E aí lá no capítulo 15, então, ele vai contar uma história. Ele provavelmente ouviu essa história de alguém que foi testemunha ocular, provavelmente pesquisou não apenas mas pesquisou com várias pessoas e pôde aqui escrever algo que Jesus Cristo falou. Uma história que Jesus Cristo contou, uma parábola que Jesus contou, e eu quero ler para você. Na verdade não é uma parábola, é um ensinamento de Jesus, né? Lucas capítulo 14, verso 25. Lucas capítulo 14, verso 25. Amém? Todo mundo feliz aí? Diz assim a palavra: uma grande multidão ia acompanhando Jesus, e este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Pai amado, estamos diante da Tua palavra, Senhor. A Tua palavra é a verdade, e nada podemos contra a verdade, senão somente em favor da verdade. Pai, a Tua palavra é santa. A Tua palavra é um banquete que o Senhor preparou nos céus para nos alimentar aqui na terra. Por isso eu te peço, Senhor, que esta palavra, Pai, seja para aqueles que são famintos de Ti. Que esta palavra, Senhor, alcance corações, Deus, que querem ir além. Pessoas, Deus, que chegaram aqui neste lugar hoje, Senhor, e querem, Pai, fazer algo a mais, Senhor. Querem romper, querem crescer, Deus. Querem tomar posse das promessas que tem para a sua vida. Propósitos que o Senhor estabeleceu para eles, Pai. Para todos nós, Senhor. Que essa palavra sirva para a igreja, sirva para mim. Que todos nós saiamos daqui, Senhor, hoje, edificados pelo poder que há na Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Jesus termina dizendo... o texto ali falando sobre aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Ouvir é diferente de escutar, né? Escutar, a gente escuta todos os sons. Ouvir, a gente ouve aquilo que nos chama a atenção. Enquanto eu estiver falando, você vai estar me ouvindo, creio eu, prestando atenção naquilo que eu estou falando, mas escutando sons paralelos. Mas a minha oração, o meu desejo é que você ouça com toda atenção aquilo que nós vamos ministrar hoje, porque eu creio que hoje é uma noite de destravamento de chamados nesse lugar. Pessoas que chegaram aqui, quem sabe, achando que será hoje mais um dia da sua existência, mais um dia de culto, mais um dia de palavra, mas não será. Hoje será um dia que vai marcar a diferença na sua história, em nome de Jesus. Esse texto que nós acabamos de ler fala do discipulado. Fala daqueles que querem ser discípulos de Cristo. Discípulos. A palavra discípulo, ela significa aprendiz. Aquele que deseja ser como o seu mestre é. É presunção? Não. Jesus certa vez falou que nós faríamos as mesmas obras que ele fez. Ele ainda nos disse que poderíamos ir além, fazendo obras ainda maiores. Em Lucas 6, verso 40, ele diz que o discípulo não é maior do que o seu mestre. Mas todo discípulo instruído corretamente será semelhante ao seu mestre.
Eu não sei no que você se espelha ou em quem você se espelha. Agora, o fato é que todos nós vivemos por modelo de imitação, nós nos espelhamos. Mesmo que inconscientemente nós acabamos nos espelhando. Por isso que muitas vezes a televisão é um problema dentro de casa, dependendo daquilo que a gente assiste. Por isso que a internet pode ser um problema, dependendo daquilo que a gente vê. A televisão em si, a internet em si, enfim, todas as ferramentas que nós temos, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose, é aquilo que a gente resolve absorver, porque aquilo que a gente absorve vai nos influenciar. Paulo certa vez disse que as más companhias corrompem com quem a gente anda, com quem a gente conversa, com quem a gente tem intimidade, relacionamento, quem a gente escolhe para caminhar conosco, vai influenciar, porque o ser humano, ele é influenciável, ele passa por isso, mesmo sem querer, nós acabamos nos sendo influenciados. Agora, que modelo melhor nós temos senão Jesus Cristo? Que modelo melhor nós podemos ter para imitar senão Jesus Cristo? Paulo certa vez disse: sede meus imitadores. Não porque eu sou Paulo, mas porque eu imito a Cristo. Ele olhou para aquele povo e disse: podem me imitar porque vocês ainda não conhecem, não existia isso aqui da forma como a gente vê. A palavra de Deus naquela época, não havia nem essa compilação e a grande maioria das pessoas não tinha acesso, apenas os escribas, os mais estudiosos, enfim, poucas pessoas tinham acesso, então Paulo teve que dizer: sede meus imitadores, porque eu estou imitando a Cristo. Mas hoje nós temos essa palavra que nos fala e nos mostra quem Cristo é. E se nós quisermos ser pessoas melhores, quisermos avançar na terra, se a gente olhar para essa palavra, se a gente ler essa palavra, se a gente buscar o estudo dela, o conhecimento, hoje é o dia nacional do livro. Não existe livro melhor do que o livro sagrado. Nós vamos descobrir quem Cristo é. Poderemos a partir dessa leitura e desse conhecimento, começar a imitar os seus passos, andar como Cristo andou, fazer o que Cristo fez. E nós vamos começar, meu irmão, a viver as experiências que Cristo falou que viveremos. Este é o maior desejo, creio eu, que nós como igreja devemos ter. Este é um desejo para aqueles que querem ir além do caminhar com a multidão. Quando nós lemos esse texto, nós vamos ver mais uma vez, entre tantos, a maioria das histórias que começam falando algo sobre o que Jesus fez, elas começam dizendo que Jesus estava cercado por uma multidão, que havia muita gente, ao ponto deles não conseguirem ter tempo para comer. Existem alguns textos que dizem que o lugar onde Jesus estava era tanta gente que uma atropelava a outra. Então Jesus andava muito cercado, e sempre cercado de muita gente. Só que a grande maioria dessas pessoas, elas tinham um momento com Cristo, recebiam algo do Senhor e depois continuavam as suas vidas. E a Bíblia não conta mais a história dessas pessoas. Seguiam os seus caminhos, viviam, quem sabe voltavam para a rotina que tinham e quem sabe voltavam para a mesmice que viviam, para a mediocridade que viviam, ou até mesmo para a vida boa que viviam, mas poderiam ir além se tivessem decidido se tornar um discípulo. A gente vê que quando Jesus ele anda cercado com uma multidão, por uma multidão, ele curava, ele libertava, ele transformava a vida das pessoas. Por isso, nós não podemos criticar pessoas que vêm até onde o Senhor está por conta de uma necessidade. A necessidade nos faz chegar mais próximos do Senhor. E o Senhor é um Deus que nos cura,
Quem sabe é uma doença no corpo ou na alma, quem sabe é uma dificuldade, quem sabe é uma ideia que você precisa. A Bíblia diz que todas essas pessoas que chegavam perto de Jesus, elas eram curadas. Ele libertava, ele transformava. Ele mudava a história dessas pessoas no sentido de que tirava delas aquilo que lhe provocava dor, dano, frustração. Ele fazia isso e ele continua fazendo até os dias de hoje. Talvez você tenha saído da sua casa e chegou hoje nesse lugar por conta de um problema que você tem, de uma dor, de uma doença, de uma crise. A Bíblia diz que onde há 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali Ele está em nosso meio. Então eu creio que o Senhor está aqui nessa noite. E aquilo que tem provocado dor, crise na sua vida, eu creio que se você tocar no Senhor, se você botar a tua fé em ação, se você crê que o Senhor está nesse lugar, que o seu Espírito Santo se move neste lugar, eu creio que a tua situação pode mudar. Aquilo que hoje te traz tristeza vai ficar aqui, você vai embora com felicidade no teu coração. Você vai embora com o teu coração feliz, alegre. Porque não há como chegar na presença do Senhor e sair da mesma maneira que chegou. Nós saímos melhores, nós saímos mudados, nós saímos felizes. Isso é ótimo. Só que existe algo além. É possível experimentarmos mais. O que nós vemos aqui nesse texto é Jesus cercado por uma multidão. O que nós olhamos nos textos é sempre Jesus cercado, só que existia uma classe de pessoas que eles experimentavam coisas que a multidão não experimentava. Eles viveram situações que a multidão nunca viu. Essa classe, ela não era dividida por idade, por condição social, ela era separada pelo coração. Era uma classe de pessoas que desejou servir mais do que ser servido. Desejou fazer a vontade do Senhor mais do que esperar que Ele fizesse a sua própria vontade. Foram pessoas que a Bíblia vai chamar, que o próprio Jesus Cristo chamou de apóstolos, discípulos. Nós vemos que ele tinha 12 discípulos a quem ele deu o nome de apóstolos. A palavra apóstolo, ela significa enviado, aquele que tem uma mensagem, que é enviado com uma mensagem. Apóstolo não é título, como pastor também não é título. Como evangelista também não é título, como profeta também não é título. A religião que ao longo da história foi deturpando a verdade do evangelho e foi colocando essas funções, esses dons, como hierarquia, como título, e hoje as pessoas, muitas delas que não entenderam o evangelho, acham que se ela tiver o título do pastor, o título do apóstolo, o título do evangelista, aí sim ela vai ter o respeito, ela vai ter o reconhecimento, aí sim ela está subindo de nível, ela está crescendo dentro do sistema. Isso pode até servir para a religião, mas para o Senhor e para o evangelho não é desse jeito. Apóstolo é aquele que o é na sua essência, é aquele que o Senhor deu uma mensagem e aonde ele vai, ele prega o reino de Deus. A Bíblia diz que os apóstolos eram aqueles que iam à frente do Senhor Jesus, muitas vezes eles entravam nas cidades antes do Senhor Jesus, preparavam o ambiente, levavam a palavra. Jesus certa vez deu a eles a autoridade, só que não deu só esses 12, uma vez Jesus deu a 72, a autoridade para eles irem, para curarem os enfermos, para expulsarem os demônios, para eles fazerem a obra. O Senhor lhes deu essa autoridade. Jesus tinha discípulos até secretos, como José de Arimateia, que era uma espécie de senador naquele sistema político da época, fazia parte do Sinédrio. Tinha Nicodemos, que também era uma autoridade no meio do povo judeu e lhe servia. A Bíblia diz em Lucas 8 que haviam muitas mulheres que acompanhavam, eram mulheres que auxiliavam com toda a estrutura, até mesmo com seus bens, ajudavam o ministério de Cristo para que ele pudesse estabelecer o reino e pregar o evangelho. Então Jesus não tinha apenas os 12, tinham vários, tinham muitos.
Só que esses homens, essas mulheres, eles estavam com Jesus porque eles resolveram pagar o preço do discipulado. Resolveram se esforçar para viver algo diferente. Os discípulos, a multidão, ela ouvia Jesus falar por parábolas. Ela ouvia e não entendia. Aos discípulos, Jesus sentava e explicava cada parábola. Hoje não é diferente. Tem muita gente que entra e sai e ouve e não entende. Permanece porque vê as coisas acontecendo. Permanece porque o Senhor lhe abençoa. Permanece porque quando chega na presença do Senhor, a sua necessidade é suprida. Ele vai embora, o Senhor lhe abençoa, o Senhor é Deus, é amoroso, é maravilhoso. O Senhor é um Pai que nos traz sempre o seu carinho, a sua bênção, a sua mão protetora está sempre sobre nós. Então, quem não quer ser abençoado? Quem não quer viver uma vida de bênção sobre si, só que caminham sem entendimento, caminham sem revelação, caminham sem ter intimidade com o Senhor, porque para que isso aconteça é necessário desejar o discipulado. É necessário desejar viver o discipulado. Esses homens viram coisas maravilhosas. Só os discípulos viram Jesus Cristo andando sobre as águas. Só os discípulos viram Jesus na transfiguração. Só os discípulos viram coisas extraordinárias. Só os discípulos subiam os montes para ter oração com o Senhor, para ter intimidade com Ele, para receber dele coisas que a multidão não recebia. Para isso, eles pagaram um preço. Por isso, a palavra que eu quero ministrar hoje, a gente sempre diz, né? A gente costuma dizer que se você está aqui hoje, é porque a palavra serve para você. Entretanto, no dia de hoje eu não sei se todos vão tomar posse dessa palavra. Eu não sei se todos vão querer a palavra. Eu não sei se todos aqui vão querer decidir se tornar um discípulo. Eu não estou falando de salvação, por exemplo. Não coloca no teu coração a culpa ou o constrangimento. Porque no final eu vou fazer uma chamada, eu vou fazer um momento de oração com as pessoas que decidirem. Mas se você não decidir, não coloque isso como constrangimento ou como culpa no teu coração, porque o Senhor não te condena. Se você veio só para receber algo, se você está buscando algo do Senhor, que você receba em nome de Jesus e vá em paz. Mas eu creio que se um tomar a atitude de dizer ao Senhor, Senhor, eu quero ser um discípulo, eu quero me entregar para que o Senhor faça essa obra na minha vida, com o Senhor pode fazer uma grande revolução. O Senhor nunca precisou de muitos, nunca precisou de maioria. Paulo foi o apóstolo dos gentios, estamos aqui hoje por causa de um maluco que caiu de um cavalo vendo uma luz e resolveu enfrentar tudo o que enfrentou, porque se colocou à disposição para viver para Cristo e tão somente para Cristo, e foi um grande homem. Os apóstolos também morreram por aquilo que acreditavam. Escolheram algo para viver e morreram por aquilo, foram até o final. Fizeram a diferença. E eu creio que o Senhor está preparando uma geração. Nós temos visto, nós estamos vendo o Senhor fazendo isso. Hoje, quando eu fiquei em casa e o Senhor me deu essa palavra, eu logo entendi por que da quinta-feira. Eu não quero me iludir achando que todos vão querer. Mas, a quinta-feira, o culto de quinta, um culto da semana, né?
Já é um culto daqueles que são mais fominhas pela palavra. Já é um culto daqueles que se esforçam mais. É óbvio que muita gente queria estar aqui e não pode porque tem compromissos com faculdade, com trabalho, enfim, a gente não pode julgar as pessoas, mas a gente sabe também que muita gente virou domingueiro. É aquele, eu vou no domingo só, né, tomar a minha bênção e vou tocar a minha vida, enfim. Então a quinta-feira é um dia, o culto da semana é um culto onde as pessoas que são mais fominhas da palavra, elas se esforçam mais para estar. Então, a minha expectativa é que o Senhor levante muitos discípulos aqui nessa noite. Que a partir da sua vida haja algo extraordinário do Senhor, algo poderoso que o Senhor possa fazer através de você. Agora existe um preço. O texto que nós lemos aqui fala do preço do discipulado. Eu não sei como é que está no título aí da sua Bíblia. Na minha está escrito assim, o preço, eu uso a NVI, o preço do discipulado. A salvação é pela graça, pela fé em Cristo. Não vem de nós, mas vem do Senhor, um presente do Senhor que Ele nos dá. Então, se você crê no Senhor, você está salvo. Se você crer que o Senhor Jesus está vivo, ressuscitou, você está salvo. Agora, para viver um discipulado, para viver para Cristo, para andar dentro do propósito que Cristo quer para a sua vida, existe um preço a ser pago. E aí, Lucas aqui começa a escrever dizendo que Jesus, na verdade, falou e Lucas escreveu dizendo que ninguém que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, ou os seus irmãos, ou até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, pode ser meu discípulo. Olha que palavra dura. Olha que coisa extraordinária o que Lucas escreve, e ele escreve dizendo que são palavras do Senhor Jesus. Jesus dizendo, ninguém que ama o pai ou a mãe, mais do que a mim, pode ser meu discípulo. Quando a gente ouve, quando a gente lê pela primeira vez essa palavra, a gente chega a pensar que parece que Deus quer que a gente despreze pai e mãe. Parece que o Senhor está querendo que a gente se esqueça de onde a gente veio, se esqueça de onde a gente, no lugar onde a gente nasceu, a família que fomos criados. Só que o Senhor, Ele não se contradiz na sua palavra, e se existe um mandamento com promessa, o primeiro mandamento com promessa diz, honra o teu pai e a tua mãe para que tudo te vá bem, e tenhas vida longa nessa terra. Os filhos, a Bíblia diz que são um presente do Senhor, é herança do Senhor, é um presente que Ele nos dá. A esposa, o marido, a Bíblia diz que a esposa, aquele que encontra uma esposa, encontrou algo excelente, foi abençoado pelo Senhor. Os irmãos nos ajudam, nos auxiliam. A comunhão, ó quão bom e quão suave é que exista comunhão entre os irmãos. Então o Senhor não está dizendo que nós devemos desprezá-los. Só que o Senhor está deixando muito claro que ninguém deve estar acima na sua vida do que o Senhor. A Bíblia diz que em primeiro lugar nós devemos amar ao Senhor, o nosso Deus, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, com toda a nossa alma, de todo o nosso coração. E amar não é eu te amo, Senhor. Amar é atitude. 1 Coríntios capítulo 13, a Bíblia diz que o amor é mandamento carregado de atitudes. Todo aquele que diz que ama, ele demonstra o amor. Hoje muita gente fala eu te amo de boca para fora, mas as atitudes não condizem com quem de fato ama. E quando nós declaramos que queremos ser discípulos do Senhor,
Nada mais na nossa vida pode estar acima do Senhor. Talvez você não esteja entendendo, eu vou tentar te explicar. No dia 24 de abril de 2011, eu já falei algumas vezes, eu tive o meu encontro com o Senhor no sentido do chamado. O Senhor falou comigo na minha casa, na minha mesa da sala, sozinho em casa. Eu abri essa Bíblia aqui. Minha primeira Bíblia que eu comprei e espero nunca mais ter que comprar outra. Ficar com ela até o último dia. Essa Bíblia aqui foi a primeira Bíblia que eu comprei. Eu comprei ela em 2010. E aí ela ficou lá, de enfeite da casa. Mas naquele dia eu resolvi abrir. Naquele dia eu cheguei em casa, eu fiz um voto com Deus. Numa oração eu disse: Senhor, eu estou com um desejo no meu coração, mas eu não quero que seja um engano. Talvez eu esteja abalado emocionalmente. Mas eu estou com um desejo, Senhor, que eu nunca tive. Pelo contrário, eu sempre repudiei. Eu nasci dentro de um lar evangélico, de um berço cristão. Fui criado nos bastidores de um altar, filho de pastor, e nunca desejei a função pastoral. Nunca quis, pelo contrário, rejeitava. As pessoas falavam, eu dizia: não, isso não é para mim. Por 30 anos da minha vida, me preparei para outras coisas. 15 desviado. E o último ano, antes desse acontecimento, desse dia, eu tive um encontro com o Senhor, mas nem nesse encontro veio algo sobre mim no sentido: agora eu vou ser pastor. Não, pelo contrário. Agora eu vou ser outra coisa, eu vou ajudar, eu vou servir, eu vou dar sustentação. Eu sempre gostei de abençoar a obra. Mesmo quando estava no mundo, eu gostava de abençoar. Então eu achava que agora eu faria isso. Nada no sentido pastoral. Mas naquele dia, eu abri a palavra do Senhor e disse: Senhor, na verdade eu fiz uma oração com a Bíblia assim, na mão, na mesa, e disse: Senhor, se isso que eu estou sentindo não for coisa da minha cabeça, Deus, eu queria que o Senhor falasse comigo, e eu não conheço a palavra, eu não sei, eu vou abrir, Deus, em qualquer lugar. Sabe aquela oração? Eu vou abrir, Senhor. Hoje não funcionaria, porque o Senhor deseja que a gente busque conhecimento, para mim, né? Mas naquele dia funcionou. Quem sabe, se você não tem conhecimento nenhum da palavra, mas você tem um coração sincero na presença de Deus, esse tipo de oração vai funcionar para você também. E aí naquele dia eu fiz a oração de: Senhor, eu vou abrir a Bíblia, aonde parar eu vou acreditar que é Tu que está falando comigo. E aí abri. E não abri, não procurei, abri, simplesmente abri. Agora eu abri aqui em 2 Reis 17. Naquele dia eu abri Esther 4:14. E aí estava escrito lá: se você ficar calado nessa hora, socorro e livramento virá de outra parte, mas você e a família do seu pai morrerá. Quem sabe, se não for para um momento como esse, que você chegou onde você está. Eu entendi que ali o Senhor estava me chamando para pregar a palavra. E aí as coisas começaram a acontecer. Só que naquele dia, quando isso veio no meu coração, na hora o Espírito Santo ministrou essa palavra que eu estou pregando para você, sem que eu soubesse do texto, mas ele ministrou no meu coração dizendo: a partir de hoje, se você aceitar o propósito, você terá que me estabelecer na sua vida acima de tudo e acima de todos. Você está disposto a isso? E aí meu coração se encheu de alegria, de temor e de tremor, e eu disse sim. E naquela época, eu já namorava há 3 anos com a Elisa, e nós tínhamos um namoro comum, um namoro que todo mundo tem aí no mundo, um namoro de 3 anos. E naquele dia eu cheguei para ela e disse: amor, eu quero te dizer uma coisa. E ela não conhecia a palavra, ela não foi criada no conhecimento da palavra. Ela achou tudo muito estranho, mas eu cheguei para ela e falei: amor, quero dizer uma coisa para você, eu te amo, você pode contar comigo sempre, só que Deus falou comigo. Deus falou contigo? Deus falou comigo, e a partir de hoje eu tomei uma decisão. Eu vou me dedicar para a obra que o Senhor tem para fazer na minha vida, e isso significa colocar o Senhor em primeiro lugar em tudo. E ela assim: mas o que significa colocar o Senhor em primeiro lugar? Significa que o que o Senhor mandar fazer a partir de hoje, eu vou ter que fazer. Aquilo que tiver na vontade de Deus, por mais que seja contrário àquilo que a gente pensa, por mais que seja contrário àquilo que a gente aprendeu, eu preciso viver por isso. Então eu gostaria que tu entendesse. Se você aceitar andar comigo nesses princípios,
Muito bem, eu creio que o Senhor vai nos fortalecer, nós vamos chegar lá. Se você não quiser, você está à vontade para tomar o seu caminho. Eu vou ficar muito triste, mas eu não vou abrir mão disso. Quando ela conta o testemunho, ela diz que ela achou tudo muito estranho. Eu estava meio estranho naquela época, eu fiquei meio... Mas ela resolveu pagar para ver. Em 3 meses ela foi batizada com o Espírito Santo de Deus. E hoje tem uma esposa abençoada, filhos abençoados. Só que eu deixei bem claro que não havia opção. Era uma decisão. Não havia escolha. Ou viveríamos daquela maneira ou não viveríamos. Quando o Senhor diz que nós devemos amar a Ele acima de todas as coisas, Ele não está dizendo para nós desprezarmos. Até porque, como é que eu não vou amar ao Senhor sobre todas as coisas, depois de ter o entendimento de que o pai e a mãe que eu tenho foi o Senhor que me deu? O pai e a mãe que você tem, o lugar onde você nasceu foi o Senhor. A Bíblia diz que o Senhor nos teceu no ventre da nossa mãe. O conhecimento vai te ensinar que o Senhor escreveu cada dia da sua vida no seu livro antes de qualquer um deles existir. Os filhos foram o Senhor que nos deu. Tudo que temos é o Senhor que nos dá. E o Senhor está dizendo, eu preciso que você entenda que se você quiser viver o discipulado, eu tenho que estar em primeiro lugar. Se eu não estiver em primeiro lugar, eu não estarei em nenhum outro. Agora, toda essa volta que eu dei para falar sobre isso, é para falar de algo que é mais sério do que isso. Porque a grande maioria hoje das pessoas, o problema maior não é esse. Até porque muita gente já não tem mais nem amor pela família. Não manifesta amor pelos seus filhos. A sociedade hoje tem invertido totalmente os valores. Sabe qual é a maior dificuldade que nós temos hoje? Quando a gente prega isso, as pessoas dizem, isso é fácil para mim. O difícil é amar a Deus mais do que as coisas que tem. Hoje nós estamos amando mais as coisas do que o Deus a quem nos dá que nos dá todas as coisas. Hoje as pessoas estão apegadas àquilo que é passageiro, àquilo que é material, àquilo que fica nessa terra. Queremos ser discípulos do Senhor, queremos estar nas mãos do Senhor, queremos que o Senhor faça a obra na nossa vida, mas aquilo que nós temos é mais importante do que o Senhor que nos dá todas as coisas. E não há como nós vivermos um discipulado, experimentarmos o grande de Deus na nossa vida, se nós não entendermos que Ele deve estar em primeiro lugar, sobre todas as coisas, sobre tudo que temos. E eu te faço essa pergunta, você está disposto hoje a estabelecer, a de fato colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida? Se você estiver disposto, é um grande passo que você vai dar numa grandiosidade, nas coisas maravilhosas que o Senhor tem para fazer na sua vida. Ninguém que ama o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, mais do que a mim, é digno de mim. Ele continua dizendo, e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Olha só, coisas que nos impedem de ser discípulos de Cristo. Aquele que não carrega a sua cruz, não há evangelho sem cruz. O problema é que as pessoas não entendem o que é a cruz. A cruz que temos que carregar não é mais aquelas 2 traves de madeira e de repente agora alguém te vê andando e carregando e sofrendo com aquelas traves nas costas. Quando Jesus está falando sobre cruz, Ele está falando sobre o significado que a cruz traz. E não há como sermos discípulos de Cristo se o significado da cruz não estiver
na nossa mente o entendimento do significado dela e aceitarmos o desafio de carregar a cruz dia após dia. Sabe uma marca da cruz, um significado da cruz? É a aflição. Jesus, ele sofreu uma aflição na cruz. Uma aflição que eu e você jamais sofreremos. As aflições fazem parte da vida. Sabe por que muitos não permanecem no discipulado, não conseguem avançar em Deus? Porque eles não estão dispostos, ou entram achando que andar com o Senhor significa não ter problemas. Quando estamos abençoados, quando recebemos, existem dias que aquilo que Deus faz é tão maravilhoso que a gente só celebra, a gente só se alegra, a gente se diverte, a gente conta o testemunho, a gente fica feliz, isso é natural. Andar com o Senhor é uma vida plena e abundante. Só que o dia mau também vem. E no dia mau, o Senhor vai poder contar conosco? Ou seremos sempre aquelas pessoas que no dia bom, glória a Deus, no dia mau, amaldiçoamos ao Senhor? No dia bom, louvado seja o nome do Senhor. No dia mau, estamos duvidando das promessas do Senhor. Jesus foi muito claro quando ele falou: neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Você também vai vencer o mundo em nome de Jesus. Não permita que as aflições da vida, as aflições da sua vida impeçam que o Senhor possa concluir essa obra maravilhosa que Ele começou. Aflições fazem parte da vida de todo aquele que quer caminhar com o Senhor, que vai andar com o Senhor. Ele não estará livre disso. Agora eu te garanto, meu irmão, é melhor ficar aflito tendo o Senhor do lado do que sofrer uma aflição sem o Senhor perto de você. Porque Ele estará ali para te animar, para te ajudar, para te auxiliar. Você não estará sozinho em momento algum da sua caminhada. Agora não duvide, porque as aflições não mudam quem o Senhor é. O Senhor continua sendo Deus. Quando a gente olha para Paulo na sua segunda carta do capítulo 11, a mensagem hoje, meu irmão, não tem o intuito eu vou dizer para você que eu não gosto de pregar esse tipo de mensagem. Mensagem que eu gosto de pregar é a mensagem que a igreja fica dando glória a Deus e aleluia. Isso é ótimo. Só que uma das marcas do discípulo é pregar aquilo que Deus quer que a gente pregue e não aquilo que a gente quer pregar. Se você quiser me alegrar, se você ficar dando glória a Deus e aleluia, eu vou sair daqui inchadão, feliz da vida. Só que é necessário hoje nós entendermos o que é discipulado. Paulo disse que 5 vezes ele sofreu 39 açoites. 3 vezes ele apanhou com vara. 3 vezes ele sofreu naufrágio. 1 vez ele foi apedrejado. Passou fome, frio, nudez, perigo no campo, perigo na cidade, perigo dos gentios, perigo dos judeus. Por todos os lados que ele passava, por todos os lugares que ele ia, ele estava em perigo. Mas ele louvava ao Senhor, porque ele sabia que o Senhor o livrava de todas as situações. Ele disse, certa vez, que o Senhor lhe avisou que o lugar aonde ele estava indo era um lugar onde ele sofreria. O Senhor me avisou com antecedência que lá naquele lugar eu sofreria. Se o Senhor te avisar hoje com antecedência que você vai sair daqui para fazer a vontade do Senhor, mas você vai sofrer lá na frente, você vai? Vai ou não vai? Amém? O Senhor está ouvindo, hein? É o preço do discipulado. Agora Paulo a cruz, ela lembra a aflição. Só que a cruz, ela tem um significado ambíguo. Porque a cruz também lembra perdão. Você precisa entender uma coisa. Se você escolher andar com Cristo,
Não importa para o Senhor quem você foi, o que você fez, o que aconteceu na sua vida até aqui. Porque diz a palavra do Senhor que Ele nos perdoou de todos os nossos pecados. Ele pregou na cruz do Calvário a escrita da dívida que nos era contrária. Na sua morte na cruz do Calvário houve justificação para a sua vida e para a minha vida. Somos livres em Cristo para vivermos com Ele, para Ele, porque a cruz nos deu o perdão. Sabe qual é o problema de muitos? O Senhor já lhe perdoou, mas ele não consegue se perdoar. Ela continua andando com aquela culpa, carregando aquela culpa. Quando alguém olha para você e tenta apontar para você quem você foi, você se culpa, você paralisa, você para de andar, você acha realmente eu fui tudo isso e agora eu acho que o negócio é eu virar as costas mesmo e viver outra vida, fazer outra coisa. O teu adversário e o meu adversário tenta nos desanimar todos os dias na nossa caminhada. Tenta nos lançar em rosto aquilo que fizemos, quem nós fomos. Agora você precisa aceitar o perdão do Senhor. Você precisa entender que você está justificado. A cruz provocou isso. Não são poucas as pessoas em que o Senhor vê nelas potencial para ser um grande discípulo de Cristo nessa terra, alguém que vai fazer grandes coisas para a glória do nome do Senhor, só que esta pessoa, ela não consegue esquecer quem ela foi. Essa pessoa, ela se frustra quando alguém lembra quem ela foi. Quando o teu adversário te lembrar quem você foi, lembra ele, quem ele é. Lembra ele aonde ele vai chegar, qual será o seu final. Deixa o Senhor começar uma grande obra na sua vida. A Bíblia diz que, esquecendo as coisas que ficaram para trás, a gente avança para o alvo. É tempo de você se desapegar daquilo que passou. Talvez não seja nem sentimento de culpa, talvez sejam outras situações na sua vida, mas você continua apegado nisso. Libere o seu coração disso, porque o que o Senhor tem é maior e melhor do que tudo que você já viveu até aqui. Aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que mente nenhuma imaginou, é aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Está escrito nessa palavra, e se você é discípulo, você tem que crer em cada palavra que está escrito aqui. O Senhor tem coisas inimagináveis para fazer através da sua vida. Agora olha para a cruz do Calvário e saiba que nela o Senhor te perdoou de todos os teus pecados. Ontem eu fui para Ibirama, e lá em Ibirama no Connect, uma moça veio para mim e falou: pastor, a minha família toda é de uma outra religião e eu estou vindo aqui e eu estou tendo problema porque a minha mãe foi dizer que eu estava vindo aqui. E aí a pessoa que falou para ela, que também é de outra religião, olhou para ela e disse assim: lá nos crentes só tem ex-ladrão, ex-prostituta, ex-alcoólatra, é tudo ex-porcaria. Glória a Deus por isso. Porque foi Jesus quem falou que os publicanos e as prostitutas estavam entrando no reino de Deus antes daqueles que se julgam santos. Porque eles ouviram a palavra e se arrependeram. E os santarrões, mesmo ouvindo e vendo o poder de Deus se manifestando na vida deles, não se arrependeram. Porque não tomam atitude. Jesus, quando conta essa história, ele fala sobre os dois filhos, que o pai chegou e disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. Um disse: vou, mas não foi. O outro disse: não vou, mas foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Talvez até hoje você disse: eu não vou, mas se você for, você é aquele que vai fazer a vontade do pai. Muitos estão dizendo: não, eu vou, mas nunca vão. É tempo de tomar uma atitude. A cruz nos dá condições de tomar uma atitude, porque estamos libertos por ela, pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo naquela cruz. Uma outra marca da cruz é que ela traz morte. Jesus morreu na cruz. E se nós quisermos ser discípulos, não existe discipulado, não existe andar com Cristo se não morrer a velha criatura. Se não morrer
aquilo que nos afasta do Senhor. Não existe evangelho, não existe discipulado sem morte, não existe novo nascimento sem o sepultamento de uma velha criatura. É tempo de o Senhor levantar uma geração santificada, diz a sua palavra, que se esforça para ser santo, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Santo não é aquele que anda com uma auréola em cima da cabeça, quase, não é. Santo é aquele que resolveu se separar do mundo e de tudo aquilo que lhe provocava dor, dano e estragava a sua vida. Isso é uma questão de consciência, isso é pessoal. Isso ninguém vai dizer para você, isso você já sabe, eu sei, nós sabemos o que precisamos fazer morrer dentro de nós para vivermos uma vida para o Senhor Jesus. Não existe discipulado se não houver morte. Só que a cruz também simboliza a vida. Andar com o Senhor é garantia de uma vida abundante. É garantia de uma vida plena. É garantia de viver uma eternidade com Ele. É garantia de saber, meu irmão, que chegará um dia em que Ele enxugará dos teus olhos toda lágrima. Chegará um dia em que Ele olhará para você e para mim, aqueles que decidiram caminhar com o Senhor e não olharam mais para trás, pegaram a mão no arado e não abandonaram mais. Aqueles que decidiram, chegará um dia que o Senhor diz na sua palavra, dirá, combateste um bom combate. Agora lhe está reservada a coroa da justiça que eu preparei para aqueles que me amam. Ao vencedor darei o direito, governo sobre nações, o direito de se assentar onde eu estou, porque eu também venci, estou assentado à destra do meu Pai. É nisso que cremos. É por isso que andamos. O discípulo, ele não está preocupado neste momento, ele está preocupado com aquilo que vai acontecer lá na frente, ele está vivendo por fé. Ele está crendo naquilo que o Senhor prometeu e que vai cumprir lá na frente. Ele crê que o Senhor Jesus volta. Se é só para essa vida que nós temos esperança no Senhor, somos de todos os homens os mais miseráveis, diz a palavra de Deus. Aquele que não negar-se a si mesmo. Jesus falou, aquele que não carregar a sua cruz e me seguir. Sabe qual é o problema da igreja? Sabe por que muitos de nós não estamos vivendo o discipulado, meu irmão? É porque nós estamos muito no eu determino e pouco no eu acato. A igreja tem que parar de dizer para o Senhor, Senhor, eu determino, e tem que começar a dizer para o Senhor, Senhor, eu acato. Senhor, eu aceito. Senhor, eu reconheço. Senhor, não seja feita a minha vontade, contudo seja feita a tua vontade, porque eu olho para Cristo, e Cristo no pior momento da sua vida, pedindo para que fosse passado dele o cálice, ele disse, Senhor, contudo não seja feita a minha, mas seja feita a tua. Isso precisa estar dentro de nós. Foi isso que Jesus Cristo falou. Quando ele disse, aquele que quiser ser meu discípulo tem que me seguir, meu irmão. Andar com o Senhor Jesus significa que a partir de hoje nós não vamos mais à frente, nós vamos atrás dele. Nós vamos segui-lo, nós vamos para onde ele for e não mais para onde a gente quer ir. Só que existe uma vantagem nisso, meu irmão. Todos os ataques, todas as afrontas, todas as dificuldades, todas as fortalezas, tudo aquilo que vier contra a sua vida vai ter que passar primeiro por cima dele. Você acha que conseguirá? Coloca o Senhor na tua frente, em tudo que você realizar, por onde você for. Faça com que o Senhor esteja à sua frente, dizendo, Senhor, me guia, a tua orientação é o que importa, é para onde o Senhor vai, ali eu quero estar. Deus, eu não quero estar no lugar onde o Senhor não esteja. Senhor, seja feita a tua vontade. Jesus falou, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. Essa é a grande dificuldade que nós temos. Nós negamos muita coisa. Nós negamos pessoas, nós negamos. Agora, negar a nós mesmos é difícil. É difícil. Como eu disse para você, é difícil estar ministrando esse tipo de palavra, porque eu gostaria de estar ministrando uma palavra de vitória. E glória a Deus quando o Senhor dar essas palavras, é ótimo. Mas hoje o Senhor quer levantar um discípulo que seja aqui dentro. Para fazer algo diferente, algo extraordinário. É hora de a igreja ser a diferença, porque mais do mesmo já tem muito. O Senhor quer fazer a diferença através da sua vida. E aí ele disse, ninguém que sai para construir uma torre,
constrói essa torre sem antes sentar e calcular se é capaz de terminar a torre, se tem dinheiro suficiente, condições para terminar a torre, porque se ele não terminar, as pessoas vão rir dele dizendo, ele não terminou aquilo que ele começou. A caminhada com Cristo deve ser uma caminhada de crescimento. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra haverá de completá-la. O Senhor tem todos os recursos para terminar aquilo que Ele começou na sua vida. Agora a gente precisa deixar o Senhor fazer. A gente precisa, sabe do quê? Estabilidade, permanência, perseverança, consistência, diligência. Permanecer na vontade do Senhor, aconteça o que acontecer. A grande dificuldade que nós temos hoje de deixar o Senhor e realizar a obra e de poder avançar, das coisas irem acontecendo, todo o crescimento que nós vemos na vida das pessoas é para a nossa vida também. O Senhor quer fazer tanto quanto na sua vida também. Agora, por que nós vemos pessoas que desenvolvem e outros ficam para trás? Academia é isso, a gente vai numa academia, eu mesmo que sou um malandro de academia, eu vou a cada 6 meses, eu malho um, e aí eu vejo o pessoal que permaneceu, os caras estão tudo fortão, e o meu sonho é ficar daquele jeito, não tem jeito, mas como que eu vou ser, se eu não persevero nisso, se eu não permaneço nisso? Aí eu uso a Bíblia. Paulo disse que o exercício físico é de pouco proveito. Nunca vou chegar lá. Por quê? Porque eu não permaneço, eu não me dedico, eu não acredito, eu não me esforço, eu não suo a camisa. Na vida espiritual é da mesma maneira. Nós estamos aqui, Paulo diz que nós começamos como bebês na fé, mas nós devemos ter o objetivo de nos tornar varões perfeitos à estatura de Cristo. Isso só acontecerá, meu irmão, se nós começarmos e terminarmos. Se nós assumirmos um compromisso e decidirmos caminhar nele, aconteça o que acontecer, nós permanecermos fiéis ao Senhor, porque o Senhor diz na sua palavra que ainda que nós não sejamos fiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. O Senhor é fiel. Nós falhamos, nós pecamos todos os dias, mas Ele mantém ali a sua fidelidade, Ele está do nosso lado o tempo todo. Aquilo que eu e você acordamos com o Senhor, aquilo que ligamos na terra está ligado nos céus, e enquanto estiver ligado nos céus, o Senhor está ali com a sua fidelidade para fazer a obra. Agora não desista, não pare, pelo amor de Deus, não pare. Permaneça firme, meu irmão. Começou a construir uma torre, que essa torre chegue no alto. Começou a fazer, vai até o final. Antes de fazer, tome uma decisão de sentar-se e não agir por emoção, porque o reino de Deus não é emoção. Por isso que eu quero hoje que você preste muita atenção, que você ouça, aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Enquanto eu estou pregando, analise, para ver se você pode aceitar esse desafio e ir nesse desafio. Começou a construir, vai até acabar. É isso que o Senhor quer fazer, meu irmão. É essa igreja que o Senhor quer levantar, uma igreja que permanece. Tem tantos talentos, tem tanta gente talentosa, tem tantas coisas que a gente olha assim na vida das pessoas, e a igreja, na necessidade, a gente vê que a obra de Deus está contando com essas vidas, mas o grande problema é que elas não permanecem. Por não permanecer, o Senhor não joga pérolas àqueles que vão jogar fora. Meu irmão, o reino de Deus é um presente inigualável. A Bíblia diz que se nós quisermos entrar no reino, nós devemos ser como as crianças. Você já viu como é que uma criança recebe um presente? Você já viu a alegria de uma criança quando recebe aquilo que ela ama, que ela tanto desejou, aquilo que ela sonhou, aquilo que ela pediu? No Dia das Crianças eu contei aqui um testemunho meu, que o meu sonho era ganhar uma Calói. Na época da propaganda, não esqueça a minha Calói. E aí a propaganda dizia, não esqueça a minha Calói, e eu escrevia não esqueça a minha Calói por todos os lugares da casa, e me convenceram que eu não ia ganhar a tal da Calói.
Eu acreditei que eu não ia ganhar, mas no dia do Natal eu ganhei. Meu irmão, a bicicleta dormia no quarto. Comigo. Cerava, limpava todo dia, dava uma voltinha, voltava, limpava, dormia olhando para a bicicleta. O reino de Deus deve ser recebido assim por nós. Começou, termina. Jesus fala que o reino de Deus, aqueles que querem ser discípulos, devem ser semelhantes a um rei que sai à guerra. Saindo à batalha, ele encontra, ele olha, ele senta e calcula se com 10 mil homens ele é capaz de vencer os 20 mil que vêm contra ele. Se ele não for capaz, que ele mande alguém para que busque um acordo de paz. Porque esse é o sentimento que tem que estar dentro de nós. Deixa eu dizer uma coisa para você. Andar com o Senhor não significa que você terá paz com todos. Existem pessoas que vão se levantar contra você. Você vai ter os seus adversários de estimação. Pessoas que às vezes ficam na sua vida por muito tempo. Ora instrumentos do Senhor, ora instrumentos do inimigo. Por quê? Instrumentos do inimigo para te parar, instrumentos do Senhor para te fazer avançar. Porque tem hora que a gente acomoda, o Senhor tem que botar uma perseguiçãozinha para a gente se mexer e ir para onde a gente precisa ir. Não se acomodar. Não teremos paz com todos. Só que a Bíblia diz que do nosso coração deve partir o esforço para ter paz com todos. Esforcem-se para terem paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá Deus. Sem santidade ninguém verá, sem paz com todos a gente vai ver, até vai ver, porque não é possível. Mas no seu coração, no meu coração deve estar o sentimento pacificador. Bem-aventurados os pacificadores, o Senhor falou, porque eles verão a Deus. Coração pacificador. Você seja um agente de paz onde você está. Que eu e você sejamos essas pessoas, que a gente pare de criar confusão, pare de criar briga, pare de criar contenda. Se erraram conosco e pediram perdão, perdoe. Se pisaram na bola conosco e não pediram perdão, o Senhor nos ensina, não procurem vingar-se, mas deixe com Deus. Porque Ele é o justo juiz, Ele dará a cada um aquilo que lhe é devido. Agora nós, dentro do nosso coração, se o inimigo estiver com fome, tem que dar de comer. Se ele estiver com sede, tem que dar de beber. O discipulado, ele não é fácil, mas ele é maravilhoso. Falei para você aqui de deveres do discipulado. Só que existem coisas maravilhosas que o discipulado traz. Uma delas, Jesus fala em Mateus capítulo 28. Ele diz: vão por todo o mundo, preguem o evangelho a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você sabe uma promessa do discipulado para aquele que quer ser discípulo? Nações. Isso arde dentro do teu coração? Ser alguém que está à disposição do Senhor, instrumento do Senhor, para o Senhor levar a qualquer lugar, a qualquer hora, em qualquer momento. O Senhor termina dizendo aqui na sua palavra, que ninguém pode ser discípulo, se não negar tudo que possui. Aquele que não negar tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Você está disposto a negar tudo que possui? Não se assuste, eu não vou pedir nada do que você tem não, tá? A pergunta é, se amanhã o Senhor olhar para você e disser assim para você: vende a tua empresa, vende a tua casa e vá para outro país, vai para uma outra terra, vai para um outro lugar que eu te mostrarei. Você está disposto a ir? Você confia no Deus que você serve? Porque os discípulos tomam atitudes assim.
Os discípulos, o Senhor vê neles condição de tomar atitudes extraordinárias, fora do comum, para viver coisas que ninguém viveu. Nós aqui dentro da igreja estamos vivendo agora uma experiência assim, observando na vida do pastor Alex e da pastora Juliana. Pastora Juliana estabelecida, estabilizada, pastor Alex também, coração aqui na obra, fazendo aqui o trabalho. De repente o pastor Alex vai com o grupo do louvor da igreja, fazendo o evangelismo na cidade de Ibirama. Deus faz um mover extraordinário naquele lugar, estabelece o reino naquele lugar, escolhe nós aqui em Itajaí para ir ministrar a palavra naquele lugar, mas o Senhor para aquele lugar precisaria de um casal de pastores para dar continuidade à obra que o Senhor começou. Ninguém mandou, ninguém disse para eles, pelo contrário, quando eles falaram que faltou fé, foi para mim. Eu disse: tem certeza que tu vai, rapaz? Ele falou: pastor, Deus falou comigo, se nós tiver que abrir mão de tudo para ir para lá, nós vamos, porque eu sei que o Senhor vai fazer uma obra lá. E vai fazer. Já começou a fazer. Domingo agora nós teremos o primeiro culto num galpão maior do que esse que a igreja conseguiu alugar. Uma coisa extraordinária, só que quem anda com o Senhor anda por fé. Deus olhou para Abraão e disse: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra onde eu te mostrarei. Abraão tinha 75 anos de idade, olhou para o seu corpo contra toda a esperança, e em esperança creu que o Senhor que lhe chamou ia dar vitalidade ao seu corpo, ia levar ele no lugar da promessa, ia naquele lugar dar a ele uma descendência de milhares de milhares. O Senhor tem isso para você. Olha para o céu, Abraão, conte as estrelas, se você for capaz de contá-las. Esta é a descendência que eu tenho para você. Gálatas 3 diz que se você pertence a Cristo, é descendente de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Agora você tem que estar disposto a negar-se. Eu e você temos que estar dispostos a viver pela fé. Por isso hoje eu quero fazer uma oração. Eu não sei para quem que a palavra serviu, não sei se para um, para dois, para muitos. Não é esse o objetivo da mensagem hoje. O objetivo da mensagem hoje é o Senhor, a partir de agora, estabelecer neste lugar. Marquem o dia de hoje, marquem essa noite. Aqueles que decidirem: eu quero ser discípulo, eu quero andar com Cristo, eu quero que o Senhor seja mais do que Salvador da minha vida, seja o Senhor da minha história. Quero que Ele seja o meu mestre, quero aprender com Ele, quero me tornar semelhante a Ele, quero estar nas mãos dEle, quero obedecer a Ele, eu quero viver o que Ele quer que eu viva, e não mais o que eu decidi viver. Eu creio que o Senhor vai levantar nesse lugar homens com uma marca do apostolado que irão levar a mensagem pelas nações. Eu creio que nessa noite o Senhor vai levantar nesse lugar pastores na essência da palavra, que amam vidas, que cuidam de vidas. Aqui nesse ministério nós não ordenamos ninguém, nós não chamamos ninguém para ser porque achamos que deve ser. A gente só reconhece aqueles que de fato já são, porque é assim que a palavra do Senhor nos ensina. Pastor Alex, que está indo para Ibirama, foi ordenado a pastor o ano passado. Foi ordenado porque ficou 1 ano e meio trabalhando no grupo de louvor da igreja. E vidas que passaram nas suas mãos foram restauradas. As pessoas conheceram Jesus através da sua vida. Servia, ajudava, auxiliava, tinha um coração pastoral, nós só reconhecemos. Pastor Marquinho, cadê? Pastor Ajô, da mesma forma. Não é título que nós vamos levantar aqui hoje. Não são cargos que nós vamos levantar hoje. Hoje nós vamos ver o Senhor realizando, o Senhor fazendo, o Senhor exercendo o seu poder. E lá na frente nós vamos reconhecer pessoas que hoje vão tomar essa decisão. Nós vamos ver, e não vai demorar muito tempo, porque o Senhor está com pressa. Nós vamos ver evangelistas que carregam uma mensagem de boa nova, porque evangelista é isso, onde ele está, ele tem uma boa notícia. A casa está caindo para todo mundo, mas ele tem uma novidade, ele tem uma boa notícia, ele tem ânimo, ele chega com vida. Isso é o trabalho do evangelista. Evangelista, onde o Senhor te levar. Eu creio que o Senhor vai levantar hoje. Eu creio que o Senhor vai levantar profetas que encorajam, que consolam, que edificam a vida das pessoas
com uma palavra baseada na verdade. Mestres que manuseiam corretamente a palavra, porque diz a Bíblia que nos últimos tempos muitos sentirão coceira, não vão mais querer ouvir a sã doutrina. Apostasia sim vai chegar em muitos lugares, mas o avivamento também vai chegar, e essa igreja vai viver o avivamento. Homens, mulheres que o Senhor vai estabelecer hoje, nós vamos ver num curto período de tempo, nações sendo alcançadas, pessoas sendo batizadas, vidas sendo transformadas, e o instrumento é você que está sentado aí, quem sabe dizendo: não, eu não tenho condições, mas eu tenho vontade. O discípulo não é maior do que seu mestre, mas se ele for bem ensinado, ele será semelhante ao seu mestre. O seu mestre está aqui nessa noite, nesse lugar, ele se chama Jesus Cristo. O seu Espírito Santo está aqui hoje nesse lugar. Ele vai te capacitar de uma maneira sobrenatural. Eu não sei se você é essa pessoa. Se é você, eu quero que você saia do teu lugar onde você está e venha aqui à frente, e o Senhor vai fazer e vai começar hoje na sua vida. Aleluia. Aleluia. Pai amado, a tua palavra nos ensina que o Senhor Jesus soprou sobre os seus discípulos e disse: sejam cheios do Espírito Santo. Porque é necessário, Senhor, o revestimento. Tudo que foi dito aqui hoje, Pai, não terá valor algum se o teu Espírito Santo não confirmar e não vier sobre os teus filhos, revestindo eles, Senhor, com a autoridade que há em ti, no teu nome. Senhor, nós sabemos, Deus, que é um tempo do Senhor levantar uma geração, Pai, de homens e mulheres que fazem a tua vontade, que pregam o reino de Deus, que estabelecem, Deus, homens que reconhecem, Senhor, que entendem, Deus, que são falhos, que são fracos, mas que se deixam, Deus, ser cheios do Espírito Santo de Deus e se tornam, Pai, apenas instrumentos, Deus. Homens, Deus, que sobre todas as coisas, mulheres que guardam o seu coração. Espírito Santo de Deus, eu te peço, vem sobre todos, Senhor. Que seja uma noite, Senhor, de revestimento, de autoridade e graça, Pai. Que seja uma noite, Deus, onde o teu poder venha sobre os teus filhos. O poder, Senhor, que nos dá poder para servir e não para mandar. Poder, Senhor, de manifestar o teu amor, Pai. O poder, Senhor, que nos dá condição, Deus, de que quando afrontados, Pai,
não revidar, Senhor. O poder, Senhor, de dar condição de que quando estiver fraco, sabe que ali é que está forte, porque o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza, Senhor. Espírito Santo de Deus, que seja uma noite, Senhor, memorável e diferente na vida dos teus filhos. Que seja uma noite hoje, Senhor, que marque a história. Deus, que seja uma noite, Senhor, que fique na memória de cada um que está aqui dentro, Pai. Porque não vai levar muito tempo, nós vamos ver, Senhor, estes homens que estão aqui, essas mulheres, esses jovens, em outras ações, Senhor, eles vão dizer: como é que eu fui parar aqui? Não há outra explicação senão o teu Espírito Santo. Não há outra verdade senão a verdade de que o Senhor está em nossas vidas. Senhor, que comece a partir de agora, Deus. Que a diferença comece a partir de agora, Senhor. Que o renovo comece agora, Senhor. Que haja batismo com o Espírito Santo nesse lugar agora, em nome de Jesus. Desce, Espírito de Deus, com força, Espírito Santo. Quebra, Senhor, os grilhões. Seja liberado sobre cada um nessa noite, Deus. Senhor, dá visões, Pai, dá sonhos, dá entendimento, Senhor. Tudo que precisamos está em Ti, Deus. Nada podemos sem o Senhor. Ele disse: foi-me dado toda a autoridade. O Senhor Jesus disse: foi-me dado toda a autoridade. A sua palavra diz que Ele é aquele que batiza com o Espírito Santo. João declarou: depois de mim vem um que é maior do que eu, alguém que eu não sou digno nem mesmo de amarrar as correias das suas sandálias. Eu batizo com água para o arrependimento, mas Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. É o que Ele está fazendo aqui nessa noite. Isso se chama capacitação. Isso se chama revestimento. Isso se chama proteção. Não é mais você, mas é Ele em você. Não
é mais na força do teu braço, mas é na força do Espírito Santo dele, através dos seus braços. Não é mais a sua mente, mas é a mente de Cristo em você. Portanto, vão por todo mundo, preguem a palavra, curem os enfermos, liberte os cativos, anuncie o ano da bondade do Senhor, manifestem a graça do Senhor. De graça receberam, de graça entreguem. Aleluia. Espírito Santo, obrigado, Deus, pela tua presença nesse lugar. Que ninguém que nesse lugar está desejando a presença do teu Espírito Santo saia daqui da mesma forma. Que ele seja tocado, que ela seja tocada, que ele seja alcançado. Deus, é a oração que fazemos. Venha sobre todo aquele que deseja, porque nós buscamos ao Senhor, não buscamos homens, não buscamos força do homem. Buscamos o teu Espírito Santo, Pai. Deus, se você pode declarar, declare. Você ouviu uma mensagem de Deus ministrada no CI da Heitor Liberato 1326.